falar, né, estamos falando da série Profetas. Obrigado, Renato. Ele trouxe uma introdução muito boa já no início, legal, sobre os profetas. E nós vamos falar hoje sobre o profeta Jeremias. Você já leu o livro do profeta Jeremias? Eu quero estimular muito você, irmãos, a serem realmente leitores ardentes, fiéis das palavras, das Sagradas Escrituras. Há muito ensinamento de Deus para nós, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Leia a história do profeta Isaías, é realmente gloriosa, maravilhosa e nos ensina muito. E é claro que o livro é muito comprido, tem muito conteúdo a ser tirado dali, mas eu vou trazer apenas um resumo, porque a ideia não é fazer uma série de mensagens em cima de um livro, mas é fazer um panorama em cima de cada um dos profetas, ok? Então, olhando para o tema geral do livro do profeta Jeremias, eu trago como tema, então, o problema de não confiar em Deus. Mas eu quero enfatizar para você e estimular você que é importante que eu e você, não só importante, mas é vital para a nossa vida cristã, confiar em Deus. E confiar em Deus exige fé, porque muitas vezes, ou na grande maioria delas, Deus não vai deixar tudo claro para você. Ele vai te dar uma pequena direção, e muitas vezes você não verá o que vem para frente. Ele só diz: confia em mim. Confia em mim. E é isso que significa fé. Se você olhar Hebreus 11:1, vai falar que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vi. Veja, isso é fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ok? Justo, quando fala, não de justo moral, mas o justo que foi justificado por Jesus, pelo sangue precioso dele. E aqui é a sua igreja. Então a Bíblia nos chama a viver e caminhar em fé. E fé muitas vezes é algo que eu confio mesmo sem ver. E aqui você vai ver que na história Deus chama o seu povo a confiar nele, mas aí o povo não obedeceu. Quais são os problemas de não confiar em Deus? E quais são as grandes bênçãos e maravilhas de andar em confiança com Deus? É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, rapidamente. E esse é o grande panorama de todo o livro do profeta Jeremias. Você se lembra de qual foi o profeta que eu falei domingo passado? Qual foi o profeta que eu falei domingo passado? Isaías. Ah, vocês estão atentos, legal. Não perdeu tanto. E eu falei em cima de um rei. Você se lembra qual foi o rei? Rei Ezequias. Foi uma mensagem sobre pais e filhos, né? Então, vamos lá, beleza, a mensagem não se perdeu totalmente. Então, vamos lá começar daqui. O profeta Isaías está terminando o seu ministério no glorioso reinado do rei Ezequias, que foi um excelente líder, que foi um excelente rei, que foi realmente um homem de Deus, de oração, mas foi um péssimo o que mesmo? Um péssimo pai. Você se lembra o nome do filho de rei Ezequias? Manassés. Legal. Rei Manassés, que foi o pior rei de Israel, mas no final de sua trajetória ele se converte, ele muda a sua história, mas o estrago que ele fez foi muito grande. Logo em seguida ele teve mais um filho, e esse filho se chama Amon de Judá. É só um contexto para você entender Jeremias. Amon de Judá. Agora Isaías praticamente já estava terminando o seu ministério, mas ainda não tinha começado ainda literalmente o do profeta Jeremias. Amon de Judá também foi um péssimo rei, e ele também não foi um bom rei que obedeceu a Deus. E aí começa que esse Amon de Judá teve um filho, claro, né? Teve um filho, e o nome do filho dele foi Josias. Olha que interessante, eu estava falando para minha esposa isso ontem. Como é que não há um padrão? Homens bons geraram filhos que foram péssimos. Homens ruins que geraram filhos e foram bons reis. Então você vê que não há um certo padrão, porque Amon de Judá foi um péssimo rei, mas de alguma forma influenciou o seu filho de uma forma extremamente positiva. E Josias, que reinou em seu lugar, foi um maravilhoso rei, que restaurou novamente a Judá, todo o templo, todo o culto ao Senhor. E o rei Josias, ele teve vários filhos, mas ele imitou exatamente o rei Ezequias. Foi um bom rei,
um bom líder, um homem de Deus, um homem de oração, mas novamente escorregou na sua paternidade. Foi um péssimo pai. O rei Josias reinou por muito tempo, e quando ele morreu, reinou em seu lugar o rei Jeoacás. E ele foi extremamente ruim e imaturo, que não durou 3 meses de reinado. Egito veio e destituiu ele do trono. Aí o Egito colocou um outro homem no seu lugar, o seu irmão Jeoaquim, que foi um vassalo do rei da Babilônia. Você sabe o que significa vassalo? Vassalo é alguém que é subordinado. Ele é um rei de fantoche. Ele está ali, mas tudo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, falasse, ele teria que obedecer. Ele era um vassalo. Então ele se tornou um vassalo, mas no finalzinho ele tentou se rebelar contra a Babilônia, e o rei matou, colocando outro lugar no seu lugar, que é o seu filho chamado Joaquim. Mas Joaquim era muito imaturo, muito pequeno, e ele não tinha condições de reinar. E esse rei Joaquim, que era o filho do Jeoaquim, ele renunciou o cargo e falou: Nabucodonosor, eu renuncio o cargo de rei de Judá e eu quero ir para a Babilônia como escravo do seu reino. Ele aceitou, e aí o rei da Babilônia, que é o Nabucodonosor, colocou um outro no seu lugar, que era o homem Zedequias, e aqui começa o ministério do profeta Jeremias. Zedequias também foi um vassalo do rei da Babilônia, e no meio desse reinado, ele obedecia ao rei da Babilônia, mas ficava sempre tentando criar estratégias de libertação e sair dos domínios da Babilônia, e é aí que Jeremias entra, ok? E quem foi Jeremias? Vamos ler o texto? Eu vou ler um texto para você, Jeremias capítulo 1, do versículo 1 e 4 a 8, diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anadote, no território de Benjamim. Só um ponto aqui nesse versículo 1, para você entender quem é Jeremias. Jeremias é um homem que nasceu em uma cidade chamada Anatote, e essa cidade fica a alguns quilômetros de Jerusalém. É uma cidade extremamente rica, e é onde só vivia a elite de Jerusalém. Ali vivia os mais ricos de Jerusalém, moravam nessa cidade. Imagine uma cidade extremamente elitizada, que não tinha pobre, vamos dizer assim, só tinha gente rica. Jeremias nasceu em um berço chamado berço de ouro, que a gente fala, né? Nasceu em um berço de ouro. O seu pai, Ilquias, era um dos principais sacerdotes de Jerusalém, e ele estava sendo treinado e ensinado para ser, nesse grupo de elite, de status de Jerusalém, outro sacerdote do templo. E é justamente nesse ambiente que Jeremias nasce. Mas aí, a partir do versículo 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo dele, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Isso é tão maravilhoso que já mostra que antes de você nascer, eu já o vi e eu já o escolhi. Isso mostra para mim e para você, trazendo hoje rapidamente, que quando você foi gerado, quando você estava na barriguinha da sua mamãe, Deus olhou para você. Você e eu não nascemos por acaso. Talvez o seu papai e sua mamãe disse assim: puxa, olha, você nasceu, a gente nem tinha te planejado, mas tinha sido projeto de Deus, amém? Deus tinha projetado você. Você não nasceu por acaso aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, Ele quis que você nascesse. Ele desejou que você nascesse. E se você está aqui hoje, é porque Deus assim quis. Amém, amados? E é tão maravilhoso que Ele diz assim: não tenha medo. O Senhor, quando nos chama, Ele capacita, Ele protege e Ele provê.
Isso é glorioso. Isso faz todo sentido com os ensinamentos de Jesus, quando Jesus diz assim: não andes ansiosos. Você lembra desse texto? Não andes ansiosos, porque da mesma forma que eu cuido dos pássaros, que eu alimento os pássaros, vós, que é muito mais importante do que eles, você acha que eu não cuidarei de vós? Só aqueles que não me conhecem, que se preocupam com essas coisas. Que coisas são essas? O que comer, o que vestir. Será que realmente eu vou ter provisão? Será que de fato eu vou ter comida na minha mesa? Será que de fato, quando vier as dívidas, ou sei lá, as corrupções, ou os desgovernos da vida, será que isso vai me atingir? Se me atingir, será que meus filhos vão passar necessidade? Não se preocupe com isso, porque Deus, que é o dono da prata e do ouro, cuidará de vós. Amém, irmão? Então a palavra é: não andem ansiosos. É isso que Deus está dizendo. Quando você estava no ventre de sua mãe, eu já tinha escolhido você, eu já tinha visto você. Você não nasceu por acaso. Então não tenha medo. Você pode repetir comigo? Não temas. Vamos lá, não tenha medo. Olha para o seu irmão, eu não gosto muito de fazer isso, mas olha para o seu irmão e fala assim: não tenha medo. Não temas. Quantos dias forma um ano? Fala para mim. 365. Quantos dias, né? Forma um ano. Tirando aqui quando é ano bissexto. Não é coincidência, irmãos. Eu vou dizer que é Jesuscidência. É o projeto de Deus. Você sabia que nas escrituras de Gênesis a Apocalipse, essa pequena frase não temas é justamente 365 vezes? Uma vez por dia no seu ano, Deus diz para você: não temas. Não temas. Não é coincidência. Ah, nossa, coincidência, 365 vezes essa frase não temas. Não, é Deus colocando ali de propósito. Uma vez por dia, em todo o seu ano, Ele diz: não temas. Amém? Não temas. Não temas o seu presente. Não temas os inimigos que possam se levantar contra você. Não tema o seu futuro, porque Deus está contigo. É a mesma palavra que Deus disse a Jeremias: não temas. E você entender que Deus está contigo, que Ele é aquele que tira de nós todo medo, porque lá em 1 João diz que o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, lança fora todo. Quem tem medo é porque ainda não está aperfeiçoado no amor com Deus. Então quer dizer, o perfeito amor em um relacionamento com Deus lança fora todo medo. O medo do presente, o medo do será que eu vou ter isso ou não? O medo, será que isso vai acontecer ou não? Será que amanhã vai ser bom ou não? Esse medo não existe para você. Claro, você pode ter planejamento, você pode ficar pensando, mas é aí que você chega diante de Deus. Deus, eu estou começando a entrar numa linha de um certo medo, de ansiosidade. Pai, eu quero me voltar para Ti, porque o Senhor cuida de mim, e entregar tudo aquilo que possa estar querendo me causar medo. É aí que Deus vem e fala assim: não se preocupe, não temas, estou cuidando de você, estou cuidando de você. E não ter medo gera o quê? Gera confiança, porque você tem um Pai que cuida de você. Amém. Amém. Esse é o tema central da mensagem de Jeremias: confiar em Deus. Confiar em Deus. E a palavra que eu quero trazer hoje para você, eu não sei quais são os seus projetos. Você tem projetos particulares, projetos familiares, você tem uma história de vida passada e presente, e até mesmo para o futuro, mas a palavra que eu quero trazer hoje para você: confie em Deus. Confie em Deus, faça a sua parte no relacionamento com Ele, mas confie em Deus, ok? Agora, olhando para o contexto da história do povo de Israel e de Judá, quais são as falhas que aconteceram ali? E eu quero justamente ler o texto com você de Jeremias 17, 5 a 10, e esse vai ser o nosso texto base. E lembra, essa mensagem vai ser bem rápida, tá? Porque eu quero me focar muito em colocar para você essa palavra: confie em Deus. Confie em Deus. Jeremias 17, de 5 a 10. O problema de não confiar em Deus. E qual é a diferença daqueles que confiam em Deus? E aqui Deus, olhando para o povo,
ele usa o profeta Jeremias e vai fazer essa comparação. Qual é a diferença daqueles que confiam e qual é a diferença daqueles que não confiam? Assim diz Deus lá em Jeremias 17, de 5 a 10, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Veja que começa com uma sentença forte, né? Ele chama de maldito o homem que confia nos homens. Mas aí você já pode pensar, ok, então quer dizer, então eu vou andar desconfiado de todo mundo? Eu vou falar assim, não posso ter amigos, eu não posso ter alguém que eu possa desabafar, abrir o meu coração, então eu vou ser um crente desconfiado? Você acha que é isso, sim ou não? Claro que não, porque da mesma forma a palavra diz que devemos ter amigos dentro da igreja, amigos sinceros. Não é esse sentido que ele chama de maldito é o homem que confia no homem. Ele está querendo dizer, maldito é o homem que coloca toda a sua esperança em um determinado presidente, esperança em um determinado político, esperança em um determinado sistema governamental, esperança no dinheiro, esperança no trabalho, esperança em coisas e não no Senhor. Na verdade, maldito é aquele que substitui Deus e coloca outras coisas como fonte primária de sua confiança. E ele traz uma sentença: maldito é o homem que confia nos homens. E ele diz assim, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha só como será ele. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Quer dizer o quê? As pessoas às vezes estão tão rodeadas de coisas boas, rodeada de uma família maravilhosa, rodeada de amigos bons, um bom emprego, mas as pessoas continuam a reclamar, só olha para o lado ruim. Já conheceu gente assim? Só olha para o lado errado, só reclama daquele pequeno ponto que está ali, que talvez está em desacordo com ele, mas não consegue ver as bênçãos gloriosas que está à sua volta. É isso que mostra, veja, é uma pessoa que está no meio de coisas boas, mas só olha as coisas ruins. É isso que ele está dizendo assim, ó, não verá quando vier algum bem. Quer dizer, a pessoa está tão focada no erro, na coisa errada, que quando vem a parte boa não consegue enxergar, porque está tão focado naquilo que coloca como erro para você. Ele diz assim, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Contextualizando para nós, alguém que não confia em Deus, quando eu falo agora alguém que não confia em Deus, alguém crente, tá? Estamos falando para cristãos. Um cristão que não confia em Deus, que aí já é um absurdo, mas acontece. Um cristão que não confia em Deus, ele sempre olhará as coisas ruins e não se alegrará com as boas, viverá no deserto. O que é viver no deserto? É viver naquela lamúria. Parece aquele desenho antigo que só fica assim, ó céus, ó vida, ó céu, tudo é ruim, tudo reclama. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Se está chovendo, reclama. Se está isso, reclama. Ó céus, ó vida, tudo é um deserto. E eu te pergunto, é saudável viver com alguém assim? Não. Aí o texto diz assim, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Quer dizer, geralmente é a pessoa que fica sempre isolada. É aquele tipo de religioso que chega no lugar e fala, ih, lá vem ele, lá vem o chato. Sabe? E infelizmente tem muito crente chato, entende? Que quer se sentir superior pela sua moralidade religiosa e mais afasta as pessoas do que aproxima. É um crente que chato, religioso. E esse eu estou contextualizando para nós já, porque esse era o grande problema do povo de Israel naquela época. E aí agora ele vai trazer os benefícios de quem confia em Deus. Ele vai dizer assim, mas bendito. Você sabe o que significa bendito? Feliz. Feliz ou felizes. Mas bendito ou feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. É o que? É uma pessoa conectada com Deus. A Bíblia sempre quando fala de águas e ribeiros, é que nem lá no Salmos 23, né?
Toda vez aquelas pessoas conectadas, quando fala de águas, ribeiros, está sempre falando de pessoas relacionadas a Deus, em seu relacionamento com Deus. E ele continua assim: ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Tome muito cuidado quando alguém fala assim: escute o seu coração, sabe? Escute o seu coração e veja o que o seu coração diz. A Bíblia fala que o coração é enganoso e ele é incurável. E ele está dizendo assim: quem é capaz de compreender o coração? Você? Claro que não. Só uma pessoa pode compreender os nossos corações. E aí Deus diz: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Quer dizer, só o Senhor sonda os nossos corações e mente. E Ele diz que pela motivação de tudo aquilo que eu e você faz, Ele nos recompensará ou não nos recompensará pelo aquilo que fazemos, de acordo com a motivação de nosso coração. E aí Deus ele traz um alerta para Israel, para Judá e para nós hoje também. Lá em Jeremias 2:13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. O que Deus está dizendo através do profeta? Eles me abandonaram, eles saíram do relacionamento comigo e começaram a procurar outras fontes, que nem cantamos aqui hoje. Começaram a procurar outras fontes. Eu quero me alegrar nisso. Eu não me alegro em Deus, eu me alegro em outras coisas. Eu não consigo me alegrar na presença dele, eu me alegro em outras coisas. Eu tenho muito mais alegria em outras coisas do que na presença dele. É isso que ele está dizendo: cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Então qual é o primeiro crime? Não confiar em Deus. Não confiar em Deus. E eu repito: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Então esse primeiro crime que Deus denuncia para Israel era justamente não confiar em Deus. Olhando para a história rapidamente, o que estava acontecendo? Zedequias não, era o rei, deixa eu ver, Jeoaquim, não, Zedequias, isso mesmo, é Zedequias, obrigado, mas é Zedequias. O rei Zedequias, ele estava ouvindo do profeta Jeremias falando assim: Zedequias, confia em Deus. E olha só a mensagem, que difícil foi a mensagem do profeta Jeremias para ele. A mensagem era: Deus já sentenciou vocês, não tem mais volta. Olha só que mensagem dura para o rei. Não tem mais volta, Zedequias. Deus já sentenciou vocês. Não é que vocês vão ser, não é mais amado do Senhor, mas Deus já sentenciou por causa da desobediência contínua. Por vocês se manterem em desobediência contínua, eu como pai vou ensinar vocês. A Bíblia diz: corrija o sábio e o sábio o quê? Te amará. Corrija o tolo e ele o quê? Ou te odiará. A Bíblia diz assim: corrija o sábio e ele te amará. Corrija o tolo e ele te odiará. Deus estava corrigindo o seu povo e eles estavam odiando a Deus, rejeitando a Deus. E Deus está dizendo: vocês são tolos de não estar ouvindo a minha voz. Olha só que mensagem difícil. Jeremias chega, Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu tenho uma mensagem difícil para você falar para o rei Zedequias. A mensagem é: fala para ele que a única direção que ele precisa tomar é mandar uma carta para Nabucodonosor e falar assim: nós nos rendemos e vamos para a Babilônia como escravos. Nossa, que difícil isso, já pensou? Imagine que contexto. Jeremias chega: olha, a solução de Deus para você e para a nação é: se entregue a Nabucodonosor e vamos para a Babilônia, porque nós vamos ser escravos lá. Eu, você, nossos filhos, nossas esposas. Você acha que era uma mensagem agradável ao rei? Sim ou não? Não. Claro que não. E você acha que o rei aceitou?
Não, ele achava que isso era que Jeremias era um espião de Nabucodonosor. Ele começou a falar: você é um espião, isso não é palavra de Deus coisa nenhuma, porque o Deus que eu conheço, e na verdade ele não conhecia coisa nenhuma, só na história, o Deus que eu conheço é aquele lá do profeta Isaías, que com um anjo só, você lembra da história de um anjo? Um anjo só derrotou todos os assírios. É só a gente ir lá e Deus mandar um anjo que vai matar todo mundo dos babilônios. Mas não era bem assim agora. Deus fala assim: agora eu não vou mandar anjo nenhum. Agora a solução para vocês é: se rendam e sejam escravos na Babilônia, porque a minha sentença já foi dada. E vocês viverão lá por 70 anos no exílio como escravos. Difícil mensagem, né? E Zedequias não aceitou. Zedequias não quis ouvir a Deus. É o que eu falei: confiança existe o que mesmo de nós? Eu falei no início agora da mensagem. Para confiar em Deus existe o que mesmo? Fé. Vocês estão guardando? Estão ligados aqui? Por favor, confiança exige fé. Deus disse uma coisa extremamente difícil: vocês vão sobreviver, mas vocês vão ter que se render como escravos na Babilônia por 70 anos. E Zedequias não aceitou. E qual foi o grande erro dele? Ele começou a procurar o Egito. Ele procurou o Egito e falou assim: Faraó, vem cá, tem um homem lá chamado Jeremias que está falando que eu tenho que me render, mas eu não aceito isso. Aí começou a levantar falsos profetas, homens que começaram a levantar e falaram assim: é isso mesmo, rei, nós somos vitoriosos. Quem é por... Como é que é aquele versículo que fala: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabe? Aí Deus fala assim: vocês dizem que há paz aonde não há paz. Vocês estão dizendo que é paz, mas não há paz. Vocês estão dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem coisa nenhuma. E aí os profetas, os falsos profetas levantaram: é isso aí, vai dar tudo certo. Você já viu as pessoas que ficam falando: as pessoas estão vivendo a maior catástrofe no casamento, tá só escolhendo coisas erradas na vida, mas chega alguém e fala assim: não se preocupe, no final dá tudo certo. Falso profeta. Dá tudo certo nada, só vai dar certo se você se arrepender, se você mudar de vida. É isso que Deus está dizendo para eles. E aí ele vai procurar Faraó e fala assim: Faraó, vamos fazer uma aliança política? Porque eu tenho certeza que se o seu exército se juntar com o meu, ninguém nos segura. A nossa confiança vai estar no meu exército e no seu exército. De novo, maldito o homem que confia no homem. E Zedequias fez isso. E Jeremias falava: não faça isso. Essa não é a mensagem de Deus para vocês. A mensagem de Deus é: se rendam, se rendam, se rendam. Então o primeiro crime que Deus diz é não confiar em Deus. E o segundo crime é: mas cujo coração se afasta do Senhor. Quer dizer, o segundo crime é o abandono do relacionamento com Deus. Todos aqueles que deixam de se relacionar com Deus acabam quebrando sua confiança em Deus e naturalmente começa a querer colocar suas confianças em outras coisas que não seja Deus. Irmãos, eu estou dizendo isso porque isso não pode ser o nosso erro. Isso foi o erro de Israel e eles pagaram por isso, mas não pode ser o nosso. Amém, irmãos? Não pode ser o nosso. Confiar em Deus, eu quero dizer para você novamente: confie em Deus, mesmo que você talvez não entenda algumas coisas. Nesse abandono de relacionamento com Deus, no povo cristão, sabe o que acontece? Quando a pessoa, o cristão, deixa de se relacionar com Deus, mesmo vivendo uma prática religiosa, aí entra o maior perigo do cristão, é viver uma religiosidade morta. E aí, se você ler com calma, eu desafio você, não vou ler para poder não ficar muito extenso, mas por favor, chegue na sua casa, leia o capítulo 7 de Jeremias. Jeremias capítulo 7, depois de Deus ter falado para o rei, aí agora Jeremias sobe até o templo, num sábado, era um culto que era um dia festivo, estava o rei e estava todo o povo ali no templo. Jeremias se levanta e diz assim: vocês estão abandonando a Deus. Olha que mensagem forte que ele trouxe no capítulo 7 de Jeremias. Vocês estão abandonando a Deus e vivendo uma vida religiosa. Vocês vêm aqui no dia de culto, no sábado, e para nós aqui é domingo, né? Vocês vêm aqui no dia de culto, mas durante a semana, vocês estão longe de mim. Vocês vivem as suas vidas longe de mim. Vocês não me buscam em oração.
Vocês não buscam ler a minha palavra. Vocês não pregam, não dão testemunho de mim para as pessoas durante a semana. Vocês negligenciam o órfão quando precisa. Quando o estrangeiro chega, vocês não cuidam deles. Vocês estão fazendo sacrifícios a outros deuses durante a semana. E quando você chega durante o sábado, se colocam diante de mim e diz: agora estamos salvos. Aí Deus diz: eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Que mensagem forte em Jeremias capítulo 7. Ele diz assim: vocês vêm bonitinhos durante o culto de sábado ou de domingo, mas durante a semana estão totalmente longe de mim. A religiosidade é a tragédia do cristão, da igreja, e é o retrato do abandono de Deus. Irmãos, que você rejeite completamente qualquer resquício de religiosidade morta, que você sempre se volte para Deus em um relacionamento profundo com Ele. Amém, irmãos? Amém. Por favor, a nossa igreja está em um momento de transição e eu vejo que Deus tem grandes coisas para nós. Que os irmãos estejam orando para os projetos da igreja de comprar um terreno que já está em negociação. A igreja tem certeza que ela tem grandes projetos, tem muita coisa a acontecer aqui entre nós, a nossa cidade, irmãos, e nós precisamos ser um povo vivo. Amém, irmãos? Um povo vivo, cheio do Espírito Santo. Nada de religiosidade morta. Durante a sua semana, as pessoas precisam olhar em você e ver Jesus naquilo que você faz, naquilo que você fala, no seu comportamento. As pessoas têm que olhar para você e se alegrar e falar: puxa, que homem de Deus, que mulher de Deus. As suas palavras são sempre voltadas para o Evangelho, a sua atitude é sempre voltada para o Evangelho. Uma semana que agrada a Deus, e quando nos reunimos no culto, Deus olha para você e diz assim: eu aceito o seu culto, porque durante a semana você estava sempre ligado comigo, você estava vivenciando o Evangelho comigo, e no culto agora é uma celebração ao Senhor. Amém, irmãos? Por isso que o culto eu sempre coloco, é uma celebração diante de Deus por tudo aquilo que você vivenciou com Ele durante a semana. Reta final, qual é a aplicação para nós hoje do profeta Jeremias? Quem confia em Deus é feliz. Quem confia em Deus é feliz. Diz lá o texto: feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Quem confia em Deus é feliz em sua trajetória. Segunda aplicação para você: quem confia em Deus não anda com medo. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Uma árvore linda, verde, produz o que mesmo? Quando é uma árvore frutífera, ela produz o fruto e produz muitas vezes sombra para as pessoas descansarem. Você tem que ser uma árvore frutífera com folhas verdes, né? Não é aquela árvore que o outono chega e depena as suas folhas. Quando fala de outono e inverno, tem algumas árvores que caem todas as folhas, né? Mas você é um cristão que quando chega o dia quente ou o dia frio, não cai as folhas. Você sempre está pronto ali a proporcionar sombra para alguém, cuidado para alguém. O fruto, você acha que o fruto é para alimentar a própria árvore? Sim ou não? Não. O fruto é para alimentar outras pessoas. O fruto que eu e você geramos é para abençoar outros. E isso é aqueles que confiam em Deus. Veja, ele está dizendo isso. Quem confia em Deus não anda com medo. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Terceira aplicação: quem confia em Deus não anda ansioso. Diz lá: não ficará ansioso no ano da seca. Quer dizer, no ano difícil, naquele ano talvez de recessão, no ano mais difícil em qualquer área da sua vida, você não andará ansioso, porque você confia em Deus. Quarta aplicação, para a gente já caminhar para o fim: quem confia em Deus não deixará de ser produtivo. Produtivo quer dizer, é uma vida viva em Deus. Quando ele diz lá: não deixará de dar fruto, mesmo nos dias difíceis. Às vezes você pode estar passando por dias difíceis e as pessoas pensam assim: eu estou com um problema na minha casa. Aí você para de servir a Deus.
Nossa, né, amor? Se eu como pastor, se eu com os problemas que nós temos, se a gente parasse de... Se eu parasse de ser pastor, ou se eu parasse de fazer os ministérios, né? Já não tinha mais igreja, né, irmão? Só Deus sabe dos nossos desafios. Só Deus sabe das nossas lutas. Se a gente fosse parar por causa das lutas, então acabou. Isso quer dizer, mesmo que as lutas venham, eu não paro com aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não paro de produzir, porque Deus me chamou e eu confio em Deus. Aquele que para pelo caminho, e Deus diz assim: se você põe a mão no arado e olha para trás, ele diz assim: você não é digno de ser meu discípulo. Então quer dizer, se você põe a mão no arado, vai para frente e você confia em Deus, pode chegar a seca, pode chegar o calor, pode chegar o problema que for, você não anda ansioso e não deixa de dar fruto, porque você confia em Deus. Salmos 37, de 3 a 5 diz assim: confie no Senhor. Olha só, Salmos 37, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se ou alegre-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos de seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá, e Ele abençoará. Amém, irmãos? Amém. Lindo demais. O fim, tive que colocar aqui para a gente finalizar. O fim histórico do povo de Judá foi não ouvir a voz de Deus pelo profeta Jeremias. E por isso Jerusalém foi completamente destruída, infelizmente. Na época de Isaías ainda não tinha acontecido isso. Mas dentro do ministério do profeta Jeremias, Jerusalém foi completamente destruída pelos babilônios. Os babilônios destruíram Jerusalém, mataram muita gente, e aqueles que sobreviveram foram levados como escravos para a Babilônia por 70 anos, como Deus já tinha dito. Mas eu quero dizer para você, isso não é o fim para eles, isso também não é o fim para nós. Eu vou ler mais um texto, que não estava nem aqui relacionado aqui. Jeremias 29, diz assim, olha só que Jeremias 29 diz agora: o povo pecou, o povo não obedeceu a Deus, não ouviu a Deus, e foi para o exílio escravo por 70 anos. E Deus diz assim: assim diz o Senhor, vocês ficaram na Babilônia durante 70 anos, depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, e quando ele fala naqueles dias, está falando agora dos nossos tempos, tá? Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. E os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Você sabe qual foi o ano que se cumpriu isso aqui? Se lembra de qual foi o ano que Israel foi oficialmente pela ONU colocado como nação? Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. 1948, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, ali terminando a Guerra Fria, a ONU oficializa, separa o território e oficializa a nação de Israel novamente. É essa palavra aqui de Jeremias 29, 14 se cumprindo, quando ele diz assim: eu os reunirei de todas as nações, porque os israelitas estavam espalhados. Eu os reunirei de todas as nações para os quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. E aí ele continua dizendo lá no capítulo 31, deixa eu ler para finalizar com vocês. No capítulo 31, ele diz assim, e esta é a nova aliança que farei com todo o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor,
porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será mais necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Isso quer dizer, agora, através do Espírito Santo, eu não preciso mais ficar pautado na religiosidade morta, porque o Espírito Santo colocará em nós a sua lei cravada em minha mente e em meu coração. As pessoas não precisam mais ficar falando: filho, você tem que orar. Por quê? Porque eu já sei, porque eu conheço a Deus. As pessoas não precisam mais ficar falando: você tem que ler a Bíblia, porque eu agora conheço a Deus. É o que o texto diz. Porque agora as palavras estão em meu coração e não é mais uma mera religiosidade. Amém, irmãos? Amém. Que a vida de Deus esteja em nós. Amém. E que você confie em Deus, mesmo quando você não compreender. Apenas confie em Deus.